Este é mais um Drop CCA e hoje nós vamos falar sobre jejum e oração. A nação brasileira foi convocada pelo nosso presidente da República para jejuar e orar pelo Brasil neste dia 5 de abril. E é claro que a Igreja brasileira apoia plenamente esta iniciativa, porque jejuar e orar é bíblico. A nação está sendo assolada por uma doença mundial, portanto, perdendo muitas pessoas. O confinamento social está gerando uma crise emocional, econômica sem precedentes. Todas as pessoas conscientes já perceberam que o perigo ronda todas as famílias. Então, reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso, Senhor desta nação, decidimos orar e jejuar para que Deus nos salve deste grande mal que sobreveio sobre nós. Reconhecemos que Deus criou o Brasil com o propósito de que seus cidadãos o adorassem e servissem. Que o amor fosse a força propulsora de todas as decisões tomadas em todos os níveis da sociedade, desde o governo até o cidadão comum. Sabemos que o Brasil entrou numa crise gigantesca por causa da corrupção desenfreada em todos os níveis de governo, alcançando o cidadão comum também. Estamos cientes de que os valores da ética moral judaico-cristã têm sido rejeitados e substituídos por valores contrários. Quando isso acontece, a imoralidade toma conta da nação. A injustiça contra os desamparados da sociedade cresce a níveis inaceitáveis. Então, os cristãos, aqueles que creem em Deus, creem em Jesus, se unem para um dia de jejum e oração para que venha uma resposta lá do céu aqui para a terra. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, lemos: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso não mudou, continua sendo assim até o dia de hoje. Jesus, quando esteve aqui na terra, não ensinou diretamente sobre o jejum, mas sim indiretamente. Em Mateus 6, 16 a 18, lemos: quando jejuarem, então está implícito aqui que vão jejuar. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, então está implícito, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará.
Neste trecho temos o ensino implícito sobre o jejum. Jesus nunca proibiu o jejum. Jesus jejuou por 40 dias quando esteve no deserto e foi tentado por Satanás. Os apóstolos também praticavam o jejum. A igreja de Antioquia, ao enviar Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, só o fez depois de um período de oração e jejum. O jejum é reconhecido como prática correta e valiosa. O jejum, na verdade, é a abstinência de alimentos com propósitos espirituais, no caso da igreja. A motivação correta deve ser buscar a Deus em humilhação para obter sua atenção e sua resposta ao problema que estamos enfrentando. A promessa é de que seremos recompensados e sua promessa nunca falha. Hoje estamos jejuando por nossa nação, para que o Covid-19 desapareça completamente do nosso país, que o contágio cesse e as mortes também, que o Brasil seja curado na área econômica e portas de emprego sejam abertas para os desempregados. Que não falte matéria-prima para as indústrias produzirem, que não falte o alimento de cada dia na mesa do brasileiro, que cresça entre os brasileiros a solidariedade uns para com os outros, que venha um arrependimento nacional dos pecados cometidos em nossa nação. Por exemplo, todo sangue inocente que é derramado, inclusive dos abortos, todo roubo, toda imoralidade sexual, adultério, fornicação, perversão sexual, pedofilia, orgias, vícios escravizantes como drogas, cigarro, álcool, comida, corrupção, injustiça social, falsas adorações, e aí a lista é imensa. Nós precisamos reconhecer que Deus é Deus, único, verdadeiro, santo, eterno, justo, onisciente, onipotente, onipresente, bom, misericordioso, fiel e muitos outros atributos que ele possui. Se ele é Deus, Senhor, Criador, sustentador da sua criação, então só ele pode intervir em nossa situação e mudar a realidade de doença, praga e morte, pobreza, para a cura da nação em todas as áreas. Só ele pode remover o caos e trazer a ordem e progresso para a nação brasileira. A Bíblia diz que o pecado é a única coisa que nos separa de Deus e de suas bênçãos. Então, somente o jejum, seguido de oração, de arrependimento pelos pecados praticados na nação brasileira, pode atrair o mover de Deus em nosso favor. Onde há arrependimento, seguido de confissão de pecados e pedido de perdão, pode haver perdão dos pecados cometidos e assim o caminho da bênção é aberto, né? E pode chegar até nós.
Podemos nos arrepender no lugar de outras pessoas? Você pode dizer, mas não fui eu que cometi, não sou eu que estou fazendo essas coisas. Sim, nós podemos, porque fomos feitos sacerdotes mediadores entre Deus Santo e o homem pecador. Nós podemos ver isso em toda a Bíblia várias vezes. Por exemplo, Daniel se arrependeu pelos pecados praticados pela nação de Israel e seu consequente exílio na Babilônia. Daniel viu que o único meio de abrir o caminho para o retorno à terra de Israel passava pelo arrependimento genuíno. Deus ouviu a oração de Daniel e o povo voltou 2 anos antes do previsto para sua terra de origem. Que o Senhor possa curar a nossa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você se levante, se junte, a todos os brasileiros que vão jejuar neste dia, que vão orar, que vão clamar a Deus pela sua intervenção a nosso favor. Amém.